Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Pai, por esse culto. Obrigado pela tua palavra, Pai, que será semeada, plantada, Pai, em cada coração. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por ouvidos para ouvir. Aleluia. Obrigado, Pai, ouvidos para ouvir. Obrigado, Senhor, por ouvidos para ouvir. Aleluia. Corações para entender e para receber a sua palavra. Em nome de Jesus. Quero declarar, Pai, que nós não sairemos daqui os mesmos. Sairemos daqui transformados, Pai. Transformados pela sua palavra. Obrigado, Espírito Santo, tu és o mestre, aquele que nos ensina a respeito de todas as coisas. Que nessa noite o Senhor possa usar a minha vida para que nós possamos ser ensinados em nome de Jesus. Pai, tira mesmo, Senhor, remove as escamas em nome de Jesus, despedaça o jugo. Aleluia, que seja uma noite, Pai, de divisor de águas em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Aleluia, você pode sentar. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia, queria que o Eli ficasse aí comigo. Você está pronto para receber a palavra, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom demais. Antes de entrar de fato na ministração, eu queria te fazer uma pergunta, mas eu queria que você não me respondesse. Pode ser? Assim, você vai ficar pensativo e eu acredito que esse pensar vai ser bom para chegar no ponto aonde a gente quer tratar. Amém? Então vou te fazer uma pergunta, aí você não responde, tá bom? Aleluia. Por que, pergunta, por que Davi, o rei Davi, é chamado nas escrituras de um homem segundo o coração de Deus? Não me responde. Tenho certeza que alguns aqui sabem a resposta, né? Quem sabe todos sabem a resposta. E se eu perguntasse, teria aí prontamente a sua resposta sobre o porquê. Mas eu vou repetir a pergunta: por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Essa é a minha pergunta nessa noite. Amém? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você está pensando aí? Por que será que ele era um homem segundo? Porque é uma afirmação forte, né? A Bíblia diz assim: achei Davi, homem segundo o meu coração. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você está pensando aí na resposta, irmão? Pronto, enquanto você está pensando, eu vou entrar na mensagem. Lá para o final a gente vai conseguir chegar a uma conclusão juntos. Amém? Antes de entrar na mensagem, eu vou falar aqui pelo menos seis P's que operam ou deveriam operar na sua vida. E o primeiro P que eu queria falar é sobre o P do plano de Deus. Amém? Glória a Deus. Separei aqui umas frases do irmão Reagan. Algumas delas foram extraídas do livro Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, que eu acredito que temos aí na livraria do Verbo Shop. Amém? Posso ler a primeira frase? Você pensar um pouco. Diz assim: o plano de Deus para a sua vida é melhor do que qualquer plano que você possa fazer. Eita glória. Vou repetir. O plano de Deus para a sua vida é melhor do que qualquer plano que você possa fazer. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu gosto de uma versão que diz assim: o coração do homem faz planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Olha só, que forte. O coração do homem faz planos. Você já fez planos para esse ano? Sim ou não? Amém? Mas a Bíblia diz: o coração do homem faz planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Amém? Segunda frase que eu quero ler para você: o lugar mais seguro
para um crente é no centro da vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero ler mais uma frase do irmão Reagan. A obediência abre o caminho para o cumprimento do propósito de Deus. A obediência abre o caminho para o cumprimento do propósito de Deus. Mais uma frase do irmão Reagan. Nunca troque a vontade de Deus por uma oportunidade aparentemente melhor. Nunca troque a vontade de Deus por uma oportunidade aparentemente melhor. Outra frase do irmão Reagan, ainda extraído desse livro, diz assim: o Espírito Santo conhece o futuro, por isso siga sua liderança. Eu já estou recebendo, irmão, não sei você. Outra frase: Deus raramente mostra todo o caminho. Ele pede que você confie no próximo passo. Deus raramente mostra todo o caminho. Ele pede que você confie no próximo passo. Você está pronto para confiar no próximo passo? A vontade de Deus nunca levará você para onde a graça dele não possa sustentá-lo. A vontade de Deus nunca levará você para onde a graça dele não possa sustentá-lo. Pergunte para quem está do seu lado: você está no raio da graça? Porque se você estiver no raio de atuação da graça de Deus, não é para estar pesado. Aleluia. Não tome decisões apenas pelo que vê. Aprenda a ser guiado pelo Espírito. O sucesso na vida cristã consiste em descobrir e cumprir a vontade de Deus. A pressa da carne pode fazer você perder o tempo de Deus. A pressa da carne pode fazer você perder o tempo de Deus. Deus não chama pessoas capacitadas. Ele capacita aqueles que respondem ao seu chamado. A fidelidade nas pequenas instruções prepara você para grandes responsabilidades. O plano de Deus exige fé. O plano de Deus exige fé, mas produz paz. A maior realização da vida é terminar o propósito para o qual Deus o chamou. Então diga assim: Deus tem um plano. E o plano de Deus é o meu lugar de segurança. Agora deixa eu perguntar para você: você está seguindo o plano de Deus? Ou você não sabe ainda qual é o plano de Deus? Porque se você não sabe, você precisa descobrir urgentemente. Porque a vida, segundo as Escrituras, a Bíblia diz: o que é a vida? Um sopro. Amém? O que é a vida do homem? A glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a flor, murcha a erva e logo se vai. É como neblina que aparece e logo se dissipa. Então você está aqui, irmão, com um objetivo. Qual é o objetivo da sua vida? Deixa eu te doutrinar essa noite: seguir o plano de Deus. O objetivo de Deus, o plano de Deus para a sua vida não é ganhar dinheiro. Vou repetir: o plano de Deus para a sua vida não é ganhar dinheiro, irmão. Ganhar dinheiro é consequência de seguir o plano de Deus. O plano de Deus para a sua vida, irmão, não é pagar conta. Pagar conta é consequência de seguir o plano de Deus. Pastor, qual é o plano de Deus para a minha vida? Nós temos dois. Um que as Escrituras deixam escancarado. A Bíblia diz: é da vontade de Deus que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Que você seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Que você seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Agora, existe um plano individual que vai além daquilo que está escrito. Como assim vai além do que está escrito? Você sabe, irmão, que o plano individual para a sua vida, ele se encontra em Deus. Então nós temos o plano geral, é da vontade de Deus que todo homem seja salvo
e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o plano geral. Mas e o plano individual? Amém? Agora diga de novo, o plano de Deus é o meu lugar de segurança. Diga, o plano de Deus é o meu lugar de provisão. Aleluia. Amém? Então por que eu li isso tudo? Porque eu quero que você saiba que Deus tem um plano. E que você precisa estar dentro do plano que Deus tem para você. Porque se você não estiver dentro do plano que Deus tem para você, você também não está no propósito. E se você não está no propósito, já olhou para uma coisa que você não sabe como funciona, e juntando as peças você diz, qual é o propósito dessa peça? Tudo tem que ter um propósito. Então eu vou te mostrar uma coisa aqui, em Gênesis no capítulo 12, no versículo 1, a Bíblia diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, irmão. Deus, quando ele fala com Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei. Você concorda comigo que Deus está dando um plano a Abraão? Qual é o resto do plano? Deus vai mostrando para ele. Ele diz, Abraão, quando você sair da sua terra, da sua parentela e for para a terra que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o nome, você será uma grande bênção. Tem uma terra prometida para você. Uau! Então Deus tem um plano. Assim como Deus tinha um plano para Abraão, Deus tem um plano para mim, irmão. Deus tem um plano para você. E o plano de Deus é o lugar da tua segurança. O plano de Deus é o lugar da tua provisão. O plano de Deus é o lugar da tua proteção. O plano de Deus é o teu lugar de deleite, de satisfação. Vale a pena seguir o plano de Deus. Vale a pena seguir o plano de Deus. Amém? E Deus, ele mostrou para Abraão, Abraão, presta atenção, ó, sai da tua terra. Todo plano tem um comando. Oi? Todo plano de Deus existe um comando da parte de Deus. Sai da tua terra, sai da tua parentela, porque todo plano de Deus tem renúncia também. Aleluia. Você quer seguir o plano de Deus sem renúncia? Nunca vai conseguir. Todo plano de Deus existe uma renúncia, existe um comando. Olha o comando, sai da tua terra. O que mais, Senhor? Sai da tua parentela. Sai da terra é comando, deixar a parentela é renúncia. Aí ele diz, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele nem sabia qual era a terra. Ou seja, o plano de Deus exigirá de você comando, renúncia e confiança total. Vou repetir, o plano de Deus exigirá de você comando, renúncia e confiança total no que ele está falando. Confiar totalmente no que Deus está dizendo para você. Porque tem coisas que Deus, como eu li aqui nas frases do irmão Rega, tem coisas que Deus não vai te mostrar o plano todo. Por quê? Porque senão você não aguenta. Aleluia. Eu digo para você, irmãos, não estava nos meus planos. Eu não sabia que eu ia pastorear. Talvez se Deus tivesse mostrado todos os desafios que eu enfrentaria, eu não sei se eu teria topado. Aleluia. Você está comigo? Mas o plano de Deus para a nossa vida tem um comando. O plano de Deus para a nossa vida exige de nós renúncia. O plano de Deus para a nossa vida exige de nós confiança total. Amém? Você está comigo ainda? Amém? Então Deus tem um plano. Agora, Abraão seguiu o plano de Deus. Nós vemos que tem alguns erros que ele comete, leva o sobrinho. Eu não quero entrar nisso, né? Todo o plano de Deus ele está sujeito a erros, desde que você tenha a sua humildade de corrigir a rota quando errar. Amém? Agora, o que eu acho mais interessante é que no plano de Deus, Abraão não cumpre tudo aquilo que Deus havia colocado como um plano para ele. Por quê? Vou te mostrar agora, Atos no capítulo 13, no versículo 32. Primeiro eu falei para você, se você estava anotando, Gênesis no capítulo 12, no versículo 1. Agora eu quero falar para você, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Diz assim, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, eita, para aqui, olha para mim. Lembra da pergunta do início da pregação? Qual foi a pergunta? Porque Davi é um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Sendo que é a própria Bíblia que dá testemunho
que Davi era esse homem chamado segundo o coração de Deus, porque a Bíblia diz: achei a Davi. Você já notou que essa palavra achei, ela combina muito bem com outros textos bíblicos? Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra procurando. Vamos lá, gente. Olhe para o seu vizinho e diga assim: reaja. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, fazendo o quê? Procurando. Procurando o quê? A Bíblia diz: um coração que seja totalmente seu, para se mostrar forte para com ele. Aí eu fiz a pergunta: por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Certamente Deus procurando achou, porque a Bíblia diz: achei a Davi. Amém? Agora, tem muita gente, eu não sei se essa foi a resposta que você chegou no seu interior. Tem gente que diz assim: Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era rápido em se arrepender. Quem já escutou isso aqui? Olha o tanto de gente. Mas aonde é que está escrito? Eis a questão. Você já parou para pensar sobre isso? Davi era um homem segundo o coração de Deus, igreja. Por quê, pastor? Porque Davi era rápido em se arrepender. Onde que está isso daí? Que Davi era rápido em se arrepender? Sim, ele era. Mas esse não é o motivo pelo qual Davi era um homem segundo o coração de Deus. E entenda, se a gente fizer desse ensinamento o real motivo, significa que nós estamos ensinando para nós mesmos que o erro, ele tem que fazer parte do plano de Deus. Afinal de contas, não tem como eu ser rápido e me arrepender se eu não errar. E não tem nada a ver. O que a Bíblia está dizendo, se puder projetar para mim, em Atos, no capítulo 13, no versículo 22, a Bíblia diz: e tendo tirado a estes, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aleluia! Tem versões que dizem assim: achei a Davi, homem segundo o meu coração, em quem eu cumprirei todo o meu propósito. Diga assim: depois do plano vem o propósito. Então, irmãos, Deus deu um plano a Abraão, a vida de Abraão: sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei, eu te engrandecerei, o nome farei de você uma bênção, sabe? Mas Abraão, ele não consegue concluir o plano de Deus. E eu vou te falar, não só Abraão, como outros que passaram antes de Davi, também não conseguiram. Mas quando a Bíblia fala de Davi, a Bíblia diz assim: eu achei Davi, homem segundo o meu coração. E eu vou dizer a vocês por quê. Não era porque era rápido em se arrepender, mas era porque ele tinha uma disposição de cumprir todo o propósito de Deus. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque quando Deus olhava para Davi, Deus enxergava alguém que estava disposto a ir até o final do plano. Deus olhava para Davi e enxergava alguém que estava disposto de chegar até o fim da promessa. Aleluia! Outros tentaram, outros até pelejaram, mas não conseguiram. Se você estudar, Davi foi o único rei da história que conseguiu conquistar toda a terra prometida. Foi o único rei que conseguiu conquistar toda a terra prometida. Sabe, quando Deus dá uma palavra, irmãos, eu vou te dizer uma coisa: essa palavra tem que se cumprir. Quando Deus dá uma palavra, Ele diz: eu sou o Senhor e velo sobre a minha palavra para a cumpri-la. Agora, a pergunta que eu faço é: das palavras que Deus tem para a sua vida, das palavras que já foram desprendidas para a sua vida, do plano de Deus para a sua vida, você será como um dos reis que passou na história, que tinha de fato a chance de concluir o propósito, mas apenas contemplou o plano? Ou você foi aquele, como Davi, que contemplou o plano e disse: a palavra de Deus não vai cair por terra, vai se cumprir, e eu serei o instrumento de cumprir o plano de Deus. Aleluia! Davi, ele não foi como outros reis que passaram, contemplaram o plano e disseram: sabe, nós temos direito, é promessa de Deus. Não, Davi olhou para o plano e Davi disse: o plano de Deus vai se cumprir em mim,
custe o que custar. Quando Deus viu essa disposição, no coração de Davi, aí Deus deu testemunho. Eu achei Davi um homem segundo o meu coração. Ele cumprirá toda a minha vontade, todo o meu propósito. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem um plano para a sua vida. E quando você decide entrar no plano de Deus, você decide automaticamente agarrar um propósito. E quando você agarra um propósito, eu vou te dizer, você automaticamente entrou em um lugar de segurança, você entrou em um lugar de proteção, você entrou em um lugar de deleite, porque agora você está vivendo o plano de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Davi não foi somente um que sabia que Deus queria. Não, Davi agarrou o plano. E ele disse, eu vou cumprir esse propósito. Davi, irmãos, ele conseguiu. Os últimos inimigos a serem expulsos, os jebuseus, Davi colocou para fora. Conquistou a totalidade da terra. Agora qual é o problema? Deus tem um plano? Sim. Deus tem um propósito? Sim. Mas todo plano de Deus, quando agarrado e se torna um propósito, não vai ser o que a gente pensa, flores pelo caminho. Oh, Deus tem um plano para mim, então tudo vai acontecer automaticamente. Deixa eu te dizer uma coisa, o plano de Deus para a sua vida não vai acontecer sem joelho no chão, sem oração. O plano de Deus na sua vida não vai acontecer sem oposição. O plano de Deus para a sua vida, acima de tudo, não vai acontecer sem perseverança. E hoje, irmãos, tem muita gente que desiste do plano de Deus por causa do processo. Bom, já dizia aí, né, a internet, que só vive o propósito. Vamos lá, me ajuda aí. Alguma coisa tem que servir esse Instagram, irmão. Só vive o propósito quem suporta o processo. Deus tem um plano, agarramos o plano se torna um propósito, mas desistimos. Por quê? Porque só dá para viver o propósito quem suporta o processo. E nem todo mundo está disposto a suportar o processo do plano. Nem todo mundo está disposto a suportar o processo do propósito. E o que é que acontece? Atalhos. Pegamos atalhos, irmãos, por quê? Porque os atalhos, eles têm uma aparência de um lugar de conforto, mas eles nos levam cada vez mais distantes para o plano de Deus. Se você quiser agarrar o plano de Deus, fazer do plano de Deus para a sua vida um propósito, você tem que ficar certo que só esse plano, uma vez que ele é agarrado e agora é um propósito, vai exigir de você um processo. Tudo na vida é um processo, irmão. Quisera que as coisas acontecessem assim. Vai ver as promessas que Deus deu? Já pensou se Abraão tivesse desistido por causa do tempo que levou? Já pensou, irmão? Deixa eu te dar algo aqui que vai te animar, pelo menos eu espero, entre o que Deus prometeu para a sua vida e o cumprimento disso. Entre a promessa e a concretização da promessa existe algo no meio, filho. Se chama processo. E se você não estiver disposto a suportar o processo, não vai viver o propósito. Vai viver qualquer coisa na sua vida, menos o propósito. E eu digo para você, eu estava conversando com irmãos queridos, e um irmão, ele olhou para mim e disse assim, sabe, o verbo da vida ensina que você não deve levar os seus planos a Deus, para que Deus os abençoe. Você deve agarrar os planos de Deus, porque estes já são abençoados. Eu disse sim, nós ensinamos isso. E essa pessoa, ela começou a me questionar dizendo o seguinte, tá, então você está querendo dizer para mim que eu não devo levar os meus planos para Deus abençoar? Eu tenho que agarrar os planos de Deus porque já são abençoados. Eu fiz, exatamente. Ele disse, então quer dizer que se eu tiver um plano pessoal meu, Deus não vai abençoar? Eu disse, eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso. Porque pensa um pouco comigo, irmão. Se de fato não viver o plano de Deus para a sua vida fosse algo que estivesse fora de uma bênção, ninguém estaria fora do plano de Deus. Porque ao estar fora do plano de Deus,
notaria que tudo dá errado, e notando que tudo dá errado, procuraria o plano de Deus. Tem alguém aqui essa noite? Aleluia. Se eu não estou pregando para você, eu vou pregar para mim, irmão. Eu também preciso sempre estar me lembrando que eu tenho que estar dentro do plano de Deus. O grande fato aqui é, se todo mundo que está fora do plano de Deus, as coisas dessem errado, não estaria fora do plano de Deus, porque procuraria entender qual é a vontade de Deus, para de fato usufruir de uma bênção. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, era o próprio irmão Reagan que dizia que Deus vai abençoar os teus planos, até onde Ele pode. Até onde Deus pode, Deus vai abençoar. Mas vamos pensar aqui com o seu pastor um pouquinho. Desde quando o plano que você tem para a sua vida é melhor do que o plano que Deus tem para a sua vida? Porque quando eu leio a minha Bíblia, o Senhor Ele fala, os meus pensamentos são mais altos que os teus. E os meus caminhos são melhores do que os seus caminhos. Então, irmãos, é loucura pensar, conjecturar que o nosso plano será melhor do que o plano de Deus. Ah, pastor, mas se eu quiser viver, Deus deixa? Deixa. Deus nunca quis um robô. Se tem uma coisa que Deus não interfere no ser humano, é o livre arbítrio. Agora deixa eu te falar uma coisa, irmãos, o plano de Deus, sair do plano de Deus é igual errar a estrada. Já dirigiu e errou um caminho? Irmão, eu vou te falar um negócio. Uma vez eu e a Luana, a gente estava dirigindo e a gente errou um caminho. Mas eu vou te dizer, o ruim de errar caminho é que quanto mais longe você está, mais desesperador é para voltar, mais desanimador é a volta. Você concorda? Uma coisa é você errar o caminho e com 5 minutos se dá conta, ei, peraí, esse daqui não é o caminho não, faz o retorno, volta. Agora uma coisa é você dirigir 2 horas no caminho errado, e de repente você olhar e pensar assim, ué, não é esse caminho não, olha a placa dizendo que a gente está indo não sei para onde. Irmãos, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei, dá um desespero, dá uma agonia, você fica assim, meu Deus, eu vou ter que voltar 2 horas, será que tem um trechinho que me liga ao caminho que eu quero chegar? E é tão desesperador que você quer fazer daquele caminho agora o caminho que de alguma forma te leve ao destino, só para não ter que voltar. Ninguém nunca passou por isso aqui não, irmão? Graças a Deus. Mas você fica, não é possível que não tenha uma rota aqui que me liga a essa estrada. Não é possível. Mas irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando você erra o caminho, escuta o que eu tenho para te falar, a melhor coisa é voltar. É recalcular mesmo a rota. É recalcular a rota, é voltar. Não adianta seguir em frente. Vai dar problema, irmão. Vai pegar a estrada que você não conhece, que tem pedágio, que é esburacada, que estica o tempo da caminhada, que pode furar um pneu, que traz prejuízo. Agora eu vou te dizer uma coisa. O processo, ele não é algo que você enfrenta e se trata de você. O processo não é algo que você enfrenta e diz respeito simplesmente a eu estou enfrentando um processo, é Deus lidando comigo. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, eu já vi gente dizendo assim, Deus dá suas melhores guerras para os seus melhores guerreiros. E Deus pensou que eu era o Rambo. Já viu isso aí? Irmãos, Deus, deixa eu te falar uma coisa, eu não entendo que Deus é esse, porque quando as pessoas dizem que é Deus que está dando suas guerras e os seus fardos, eu fico pensando, por que Jesus disse que o fardo dele era suave e leve? Alguém está errado nessa história. Já descobriu quem é? Oh, Deus está me dando essa prova, Deus está me dando essa batalha, Deus está me passando nesse estreito. Conversa, foi tuas escolhas e a indisposição do teu coração de corrigir uma rota.
Deus está me dando guerras, Deus está me dando lutas, Deus está me dando provas, Deus está me dando estreito. Conversa, irmão, é só falta de posicionamento. Corrija a rota para você ver. Talvez você vai levar um tempinho corrigindo a rota do jeito que você não quer. Mas eu vou te dizer, depois, meu irmão, que depois que a rota começa a ser corrigida, a aceleração é mais rápida. Aleluia. Não se preocupa não, irmão. Pelo menos você não vai ficar dizendo toda vez que tem saudade eu pregando. Eu digo para você, será que existe uma disponibilidade no coração de Deus de nos dar prova? Será que existe uma disponibilidade no coração de Deus de tornar a vida mais difícil do que é, sendo que Jesus disse assim, basta cada dia o seu mal? Deus não quer pôr peso sobre você, irmão. Deus não quer pôr jugo sobre você. Foi Jesus que disse, o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis provas. Não, ele dizia, achareis descanso para a vossa alma. Aleluia! Então eu digo para você, o processo não é sobre você, o processo não é sobre Deus, o processo é porque, irmão, a vida é cheia de desafios. Desafios que se concentram em 3 categorias. Tem desafios que é o diabo que põe. Tem desafios que são pessoas que colocam o desafio ali. E tem desafios que somos nós que nos colocamos dele. Só tem 3 jeitos, 3 maneiras de ter problema na vida. 1 é o diabo, 2 são pessoas, 3 é você. Não dá para culpar sempre o diabo, não dá para culpar sempre pessoas, não dá para culpar sempre você. Mas uma coisa eu garanto, Deus não tem culpa. Amém? E eu fico pensando sobre isso, porque o processo, o plano de Deus para a sua vida requer oposição. E eu digo para você, irmãos, os crentes não estão preparados para lidar com oposição. Sim, nós somos da fé, irmãos. Eu amo ensinar sobre fé. Eu digo que fé é como John D. Lake falava, fé é um espírito de domínio. Fé, ele não olha as circunstâncias. Fé, ele não olha o tamanho do gigante. Fé, vai para cima. Fé, é agora. Fé, recebe hoje. Fé, toma posse agora. Mas entenda, mesmo quem anda em fé, enfrenta gigante. E não dá para ir para cima do seu gigante com a boca fechada. Então, tem crente que não sabe lidar com oposições e precisa entender, a vida vai ter oposições. A Bíblia diz, existem várias vozes no mundo, nenhuma delas sem significado. Tem a voz da doença, tem a voz do divórcio, tem a voz da falência, tem a voz da depressão. Existem oposições, irmãos. Agora deixa eu te falar uma coisa, o processo é com todos. Você quer ver uma coisa? A Bíblia fala sobre Saul. Amém? A Bíblia diz que Saul, sabe como foi que Saul começou? 1 Samuel capítulo 10 diz que Saul começou sendo um escolhido por Deus e ungido como o primeiro rei de Israel. Olha que coisa linda. Mas como foi que Saul terminou? Saul terminou porque ele desobedeceu repentinamente ao Senhor e perdeu o seu reino. Ou seja, o sucesso não substitui a obediência. No dia que Saul saiu do plano, teve problema. A Bíblia fala sobre Salomão, olha como Salomão começou. Amando a Deus e buscando sabedoria. Primeiro livro de Reis, no capítulo 3. Amando a Deus e buscando sabedoria. Como é que Salomão terminou? Salomão terminou assim, ó. Seu coração foi desviado por mulheres estrangeiras e pela idolatria. Está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 11, do 1 ao 13. Salomão começou buscando a Deus e a sabedoria. Terminou como? Seu coração foi desviado por mulheres estrangeiras e pela idolatria. Ou seja, ninguém está acima da necessidade de guardar o coração.
A Bíblia mostra sobre Sansão. Sansão começou como? Separado por Deus desde o ventre para libertar Israel. Está lá em Juízes, no capítulo 13. Terminou como? Terminou tornando-se um escravo dos próprios desejos, perdeu a força, perdeu a visão, perdeu a liberdade. E a lição de Sansão foi: pequenas concessões fora do plano de Deus podem destruir um grande chamado. E aí? O que é que você me diz sobre isso? Vamos para o Novo Testamento. Judas começou como um escolhido entre os 12 discípulos de Jesus, mas terminou como? Traindo o Cristo por dinheiro. E a lição que Judas nos dá é: estar perto de Jesus não é o mesmo que ter um coração rendido a Ele. Você pode caminhar com Jesus e seu coração não está rendido a Ele. Você pode trabalhar para Jesus e não estar com Ele. Amém. Aleluia. Demas começou como? Como um cooperador do apóstolo Paulo. Terminou como? Abandonando o ministério por amor ao presente século. E a lição de Demas é: o amor ao mundo pode esfriar até o mais próximo da obra de Deus. Porque assim, quem caminhava com Paulo, meu irmão, sabia o que era mão no arado. Eita glória a Deus. Dê um glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que muita gente não tem vivido o propósito, porque não suporta o processo. Você já viu tanto de gente que diz por aí: eu não vou para a igreja porque eu saí da igreja porque a igreja me machucou. Irmão, eu fico pensando, e o mundo não te machuca não? Por que você não sai do mundo? Porque se o motivo é esse, eu digo para você, irmão, tem que sair do mundo. É por isso que Jesus disse: olha, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Irmão, pelo amor de Deus. Quanto de pessoas, irmãos? Eu lembro da minha turma do Rema, mais de 300 pessoas em sala de aula. É triste ver que poucos estão no ministério, poucos estão fazendo a vontade de Deus, poucos estão sendo felizes naquilo que Deus chamou. Mas está sendo feliz em outras coisas, pastor? Tá, meu irmão, porque Deus quer você bem. Oi! Aleluia! Deus quer você bem, irmão. Mas eu vou te dizer, vale a pena exercer força para estar dentro daquilo que Deus te chamou. Não existe, irmãos, galardão fora do plano de Deus. Não existe satisfação fora do plano de Deus. Bata no peito assim, ó, e diga assim: eu aguento. Você aguenta, irmão? Pastor, me dá uma passagem bíblica para eu saber que eu aguento. Deus não vos tem dado nenhuma circunstância acima do que você pode suportar. E para cada uma delas, Deus tem dado junto o escape. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: você aguenta. Você é forte. A Bíblia diz: seja forte e seja corajoso. O reino de Deus, irmão, é para quem tem sangue no olho. O reino de Deus é para quem tem coragem de não desistir. A Bíblia diz que o reino é tomado pela força. Não pensa que é brincadeira, irmão. Vai exigir de você tirar força de dentro de você nos dias mais desafiadores. É assim que funciona. É assim que o reino de Deus é. Você tem oposições. Paulo disse: eu enfrentei tantos perigos, naufrágio várias vezes. Aleluia. Fui espancado várias vezes, perigo de salteadores várias vezes. Ele diz: perigo até de falsos irmãos. Mas ele também foi o autor da frase: eu completei a carreira, eu guardei a fé, e desde já a coroa da justiça está reservada para mim.
Aleluia! Tem um pódio, tem uma recompensa. Mas essa recompensa não é para quem não suporta o processo e fica retrocedendo. Deus está falando com pessoas aqui. Deus não chamou você para retroceder, irmão. Deus não chamou você para dar ré, irmão. Deus chamou você para cumprir o plano dele. E se falaram para você que é só moleza, mentiram para você. Cumprir o plano de Deus tem oposição, é desafiador, mas é o teu lugar de deleite, é o teu lugar de recompensa, é o teu lugar de provisão, é o teu lugar de satisfação. O diabo, irmãos, ele vai mostrar para você que fora do plano de Deus às vezes é até mais fácil. Mas eu digo, dentro do plano de Deus, irmãos, existe um lugar de plena satisfação para a nossa vida. Aleluia, aleluia. Então, nós temos o plano, o propósito e o processo. Diga plano, propósito e processo. Quando nós chegamos no processo, você vai perceber que a ferramenta que vence o processo se chama perseverança. E perseverar é você continuar empolgado com o plano de Deus, mesmo quando tudo está ao contrário. Vamos lá. Perseverar é continuar empolgado com o plano de Deus, mesmo quando tudo diz o contrário. Perseverar é estar empolgado ou continuar empolgado com o plano de Deus, mesmo quando tudo diz ao contrário. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Aqui nessa igreja a gente ensina você a se alegrar nas oposições. Sim ou não? Sim. A gente ensina você a fazer ha-ha-ha. A gente ensina você a rir. A gente ensina você a dançar sem música. Mas deixa eu te dizer, eu tenho descoberto que perseverar não é saber o que fazer. Perseverar é fazer o que sabe. Porque tem gente que sabe que no meio da dificuldade tem que se alegrar. A dificuldade chega e não se alegra. Reprovado. Por quê? Porque, irmão, quando você está enfrentando oposição, você tem que entender que as armas da nossa milícia não são carnais. E o que vai manter você firme no meio de oposição é alegria. Pastor, mas eu não tenho vontade de me alegrar. Sério? Bem-vindo ao clube, ninguém tem. Ninguém tem vontade de se alegrar quando passa por oposição. Ninguém tem vontade de se alegrar quando passa por dificuldade. Ninguém tem vontade de se alegrar quando o plano de Deus para a sua vida está em xeque. Mas, meu irmão, chega um momento na nossa vida que a gente precisa entender que perseverar não é você saber, é você praticar o que sabe. No meio do dia mais tenebroso da sua vida, no meio do dia mais escuro da sua vida, você precisa arrancar força e dizer para a situação: você não vai me parar, você não vai me vencer, você não vai me desanimar, você não vai parar, você não vai me vencer, você não vai me desanimar. Sabe, irmãos, o que a gente mais ensina é Marcos 11:23. Aquele que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Irmãos, eu tenho aprendido que tem monte que a gente fala para ele sair do meio, mas tem monte que a gente pede para poder devorar ele. Aleluia. Lembra não de Josué e Caleb? Eu tenho a mesma força hoje de quando eu recebi a promessa, e eu quero o meu monte. Tem monte que a Bíblia manda você tirar do caminho, mas tem monte que a Bíblia diz: seja forte, corajoso, vá para cima e devore. Aleluia! Faça ha-ha-ha. Perseverança, irmão, não é saber. Perseverança é agir em cima do que sabe. E você não vai ter vontade de fazer. Por isso que se chama perseverança. Você às vezes não vai ter ânimo para fazer. Sabe, irmãos, você não é um exclusivo de não sentir vontade nem ânimo. Eu acho que um dos melhores heróis da fé que eu posso te dar como referência é Paulo. E a Bíblia diz, irmãos, em Atos, no capítulo 23, no versículo 11, que Jesus, estou falando de Jesus, irmão, precisou aparecer para Paulo e dar um sacode dele.
A Bíblia diz em Atos capítulo 23, versículo 11: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, diz: coragem! Catuca aí quem está do seu lado. Catuca é da minha terra. Diga assim: coragem, meu filho. Na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, diz: coragem! Aí ele não diz coragem porque vai ficar tudo bem. É o que a gente quer ouvir, né? Coragem porque tudo passou. Coragem, agora dá para descansar. Não, ele diz assim: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O coragem de Jesus foi assim: bora, meu filho, coragem, não acabou a missão não. Levanta. A missão, Deus não terminou com você, irmão. Aleluia. Você passou por uma pandemia, filho. Tanto de gente que morreu. Você ficou vivo, tem que ter um motivo para isso. Você lembra? E passou por uma pandemia. O ano era 2020. O ano era 2020, pandemia. A gente pensou que nunca mais ia ter um culto sem máscara, sem apertar a mão, podendo sentar juntos, sem distanciamento. O ano era 2020. Tanto de gente que morreu. Eu perdi pessoas também, irmão. Mas deixa eu te dizer, você ficou vivo por algum motivo. Se você ficou vivo, Deus não terminou com você, irmão. Agora você tem que perseverar. Perseverar. Perseverar é o que, pastor? Faz o que você tem aprendido aqui. Como eu gosto de dizer, vai para cima, meu filho! Desperta, tu que dormes. Levanta dentre os mortos, Cristo te iluminará. Vai para cima, você tem a autoridade do crente. Você é redimido da miséria, da enfermidade, da morte. Você tem uma palavra poderosa. Você é ungido. Aleluia. Obrigado, Senhor. Agora, eu tenho percebido o que? Aprendemos. A pergunta é: e quando a pressão chega? Você vai fazer o quê? Esses dias eu vi o pastor João falando na conferência de ministros do Nordeste. O diabo tem assediado, até postei nas minhas redes, ele falando: o diabo tem assediado alguns para ir para o quarto escuro da depressão. Quer um conselho? Livre-se desse espírito hoje. Porque esse espírito, ele é igual um cachorro manso. Ele chega como quem não quer nada. Você sabe, já viu aquele cachorro? Ele chega se esfregando em você. Você, bonitinho. Tá tudo bem, hoje eu posso. Não permita. Não permita. Quando você menos esperar, vai estar sentado no seu sofá. Então o que é que eu faço com esse espírito? Ponha para correr. Vou repetir: ponha para correr. Irmãos, eu não estou dizendo, o pastor está dizendo que depressão é um demônio e que a pessoa é endemoniada. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando nada disso, irmão. O que eu estou falando para você é que existe uma influência no reino do Espírito que você precisa colocar no lugar, porque é real. Eu sei que você pode quebrar por dentro, eu sei que coisas podem acontecer e você se colocar no lugar de desânimo, mas a Bíblia fala que homens foram ter com Davi, Davi se pôs chefe sobre ele, e esses homens que eram endividados, amargurados de espírito, é assim que a Bíblia narra, mais na frente eram chamados como os valentes de Davi. Então, de endividado, amargurado de espírito para valente, tem uma transformação muito grande. E quem fez essa transformação? A unção. Porque a Bíblia diz: a unção virá sobre ti e tu serás transformado em um novo homem. Aleluia. Mas eu quero que você entenda,
Quando você não se posiciona, esse quebrar por dentro, ele vai abrir uma porta para o desânimo e para esse espírito que vem. E esse espírito vai tentar convencer você que os melhores dias da sua vida já passaram, já acabaram. Esse espírito vai tentar convencer você a ficar no lugar onde você não quer estar. E você precisa se levantar por dentro. Aleluia. Dê um glória a Deus, irmão. E colocar isso para correr. E o pastor João dizia, esse espírito tem assediado pessoas a ir para um quarto escuro. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa se levantar por dentro, debaixo da unção e do poder de Deus. Até pessoas que já foram livres disso, muitas vezes são assediadas por isso, para voltar ao cativeiro. Deixa eu te dar uma boa notícia. Se você estiver no plano de Deus, aleluia, o plano de Deus vai preservar você. Eita, obrigado. Você está recebendo alguma coisa, irmão? É igual o meu primeiro pastor, né? Ele gostava tanto de carro. E uma vez ele dirigindo, já faltando gasolina, ele não fez de propósito, né? Eu sempre gosto de contar essa história. Ele ia chegando perto da cidade, encontrou uma venda de frutas lá. Aí ele deu ré, perguntou, onde fica a cidade mais próxima? Você tem que estar com muita sorte, responderam para ele. Quando você subir aqui que descer, tem um posto de gasolina. Ele disse, glória a Deus. Quando foi chegando perto do posto, a gasolina do carro acabou. Ele disse, Senhor, eu não acredito não que eu vou ter que passar essa vergonha, descer do carro e empurrar o carro. E Deus falou para ele, a distância que falta para você chegar no posto é a mesma que você usou para dar ré? E fez e Deus falou na mesma hora, quem crê não dá ré. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Quando você está crendo para algo, deixa eu te dizer, não tem tempo para retroceder, não tem tempo para parar, não tem tempo para ficar meditando no que o diabo fala. Você só tem uma escolha: pegar a palavra de Deus, levantar ela e falar, eu estou no plano de Deus para a minha vida. Agora, quando você rompe a barreira da perseverança, irmão, as coisas começam a fazer sentido. Porque quando você rompe a barreira da perseverança, você descobre que o plano de Deus tem provisão. Lembra? Plano, propósito, perseverança, quarto P, provisão. Quando você está no plano de Deus, com certeza você terá provisão. Paulo disse, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter muito e sei estar provando de pouco. Mas uma coisa é certa, foi o mesmo Paulo que declarou, o meu Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Quando você está no plano de Deus, alguma coisa vai acontecer, alguma porta vai se abrir, algo sobrenatural vai acontecer, algo vai te alcançar, o dinheiro vai chegar, porque quando você está no plano de Deus, Deus financia o seu plano. Aleluia. Você quer ver, irmãos? Eu ensino no Rema hoje, não como eu ensinava antes. Mas eu escutei o Fernando Leal dando esse exemplo, eu achei o máximo, porque eu me identifiquei. No início do ano, a escala do Rema sai. E a primeira coisa que o professor faz, irmão, é correr para ver a sua escala. E assim como ele, eu era um professor do Rema solteiro. Então eu era escalado o ano todo. E a gente ficava naquela, rapaz, eu sou itinerante, eu vivo disso, como a Bíblia diz, aquele que prega o Evangelho, vive do Evangelho. Então a gente ficava na expectativa de muitas vezes ser escalado para escolas grandes, que de alguma forma fosse trazer uma provisão extraordinária, sobrenatural, uma grande oferta. Ah, pastor, pregava pensando nisso? Não, irmão, mas ministro também tem conta para pagar. Então, ele disse que de repente abriu a escala dele e só escola pequena que estava começando naquele ano. E ele disse, Senhor, me ajuda.
Eu estou fazendo planos para casar, eu estou fazendo planos para iniciar uma vida agora. E olha as escolas que saíram para mim. E Deus disse assim: enquanto você achar, enquanto você pensar que a provisão vem da sua agenda, você terá o que a sua agenda dá. Mas no dia que você entender que a sua provisão vem de mim e de estar inserido no meu plano, você vai provar do que o meu plano oferece. Irmãos, o teu sustento, eu sei, você tem que trabalhar mesmo, é o que a Bíblia diz. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não pense que o sustento que você precisa e a provisão que você precisa vem do seu trabalho. Porque, irmãos, Deus é o seu provedor, Deus é a sua fonte. Se você estiver esperando pagar suas contas só com o que vem do seu trabalho, talvez você fique frustrado. Mas quando você está no plano de Deus, quando você está seguindo o plano de Deus, Deus é aquele que abre porta onde não tem porta, meu irmão. Deus põe pessoas no seu caminho, Deus faz coisas sobrenaturais chegarem. Estava escutando uma senhorinha orar, contando um testemunho de oração, ela falando que o menino de 2 meses na rede lá, e ela sem dinheiro, e ela: Senhor, é pequeno demais para eu explicar para ele que não tem. E ela disse que começou a orar, abriu a Bíblia e começou a orar: Senhor, faça alguma coisa. E ela disse que quando foi lá para fora, irmão, você crê se quiser, tá? Ela disse que o cachorro chegou, irmão, e jogou dinheiro no pé dela. Abriu a boca, o cachorro abriu a boca, e quando soltou era dinheiro no pé dela. E ela correu, comprou Irmão, deixa eu te falar uma coisa, você não sabe, você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida quando você está inserido no plano dele. Estar no plano de Deus para a sua vida é um lugar de expectativas. Porque você sabe, se você está no plano, Deus sempre vai te surpreender. Sabe o que foi que aconteceu? Deus falou com o Fernando Leal: não confie na sua agenda, confie no meu plano. E ele foi para aquela escola, e ele disse: se eu estou indo para aquela escola, é porque Deus me quer lá. E ele disse que quando terminou a aula, no último dia de aula, uma aluna chegou para ele e disse assim: meu filho, eu recebi uma herança, e eu estava juntando esse dinheiro, porque Deus falou que não é meu, então faz alguns anos que eu junto esse dinheiro. E quando você terminou a aula, Deus disse: o dinheiro que você está juntando pode ofertar na vida dele. E ele disse que recebeu uma quantia, irmão, maravilhosa. Mas eu vou te dizer, a escola era pequena, mas eu vou te dizer, a agenda de Deus, oh aleluia, a agenda de Deus está no lugar certo, está na hora certa, está fazendo a coisa certa. Garante para você toda a provisão necessária quando você está no plano de Deus para a sua vida. Não saia do plano, não saia do plano, não saia do plano. Existe provisão no plano de Deus. Oh aleluia, oh aleluia. Existe provisão no plano de Deus. Irmãos, eu vou te dizer, eu não tinha dinheiro para pôr ar-condicionado aqui. Eu não tinha dinheiro para pintar essas paredes, irmão. E sinceramente também não tinha dinheiro para cadeira acolchoada. Mas eu sei de uma coisa, eu estou no plano de Deus. É o plano de Deus para a minha vida e para a vida da minha esposa, estar à frente dessa igreja e pregar a palavra da fé para vocês. E eu vou te dizer, enquanto eu estiver no plano de Deus, não falta. Diga para quem está do seu lado, se você estiver no plano de Deus, sempre haverá provisão. Aleluia. Vamos lá, irmão, vamos lá. Eu quero mexer com você essa noite, irmão. Nem que eu tenha que ir no seu lugar e dar uma chacoalhada em você, mas eu quero que você preste atenção. Estar no plano de Deus é o lugar da provisão. Deus está falando, não saia do plano, não saia do plano, permaneça no meu plano para a sua vida, e veja a minha poderosa mão.
Aleluia. Sabe, irmãos, estar no plano de Deus para a sua vida é o lugar de proteção. Quando você está no plano de Deus, lembra? Plano, propósito, perseverança, provisão, proteção. Estar no plano de Deus para a sua vida é o lugar de proteção. Eu não estou falando que não vai ter oposição, mas eu digo para você, é o lugar de proteção. Você quer ver uma coisa? Paulo estava lá no navio, uma tempestade, e os homens diziam: esse homem é amaldiçoado. Mas de repente, irmão, a Bíblia, se você for ler, a Bíblia diz assim: dissipando-se toda a esperança de salvamento. Uau! Sabe o que é dissipar a esperança de salvamento? É todo mundo já está assim, está todo mundo morto, filho. Não tem jeito. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando a Bíblia diz dissipando-se toda a esperança de salvamento, Paulo se colocou de pé e disse assim: senhores, tenha bom ânimo. Eu amo isso, irmão. Quem sabe a quem pertence, quem sabe que está no plano de Deus, a proteção opera. Ele disse assim: senhores, tenham bom ânimo, porque o Deus de quem eu sou, ele disse: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. O anjo me apareceu e disse que nós não morreremos, e por causa de mim, nenhum de vocês se perderá. Agora eu vou falar desse jeito de você. Tu crê? Então para de deixar o carro na rua com expectativa que alguém vai mexer no seu carro. Quando você fechar a porta do seu carro, você tem que saber: eu estou no plano de Deus. Você está protegido, irmão. Tua casa agora mesmo tem anjos lá. Eu fecho essa igreja, irmão, e eu e a Luana sempre falamos: tem anjos aqui. Eu lembro o Fernando Leal contando, irmão. Desceu do ônibus. Ele disse que morava na zona rural. Ele contou esses dias na conferência, estava indo para a cidade para cultuar. De repente o pneu do ônibus furou, a pressão explodiu o vidro bem no rosto dele. Ele disse: mas não tive um arranhão, era só oposição. Alguns poderiam dizer: esse vidro explodiu no meu rosto, eu vou para casa. Ele disse: não, eu vou cultuar. E ele disse que quando estava subindo, já chegando perto da rua da igreja, um ladrão chegou. Olha como o diabo é sujo, irmão. E disse: passa o relógio. Ele tirou o relógio do braço, entregou na mão do ladrão. O ladrão saiu. De repente chegou um homem de moto e disse assim: aquele homem te roubou? Ele disse: sim. Ele disse: espere um minuto. Foi atrás do homem, pegou o relógio de volta, voltou, colocou o relógio no braço dele e disse assim: você não pode ser roubado, você está no plano de Deus. Talvez você esteja se perguntando: eu fui roubado, pastor. Então mande o diabo devolver, irmão. Porque você está no plano de Deus. Sabe o que foi que ele disse? Eu acho que fiquei impressionado. Ele disse: está aqui seu relógio, você não pode ser roubado porque você está no plano de Deus. Ele disse: eu não sei se era um nascido de novo, se era um anjo. Irmão, eu estou pregando, é para quem crê. O lugar do plano de Deus é o lugar da tua proteção. E eu vou encerrar com o último P aqui. O lugar do plano de Deus é o lugar do poder de Deus para a sua vida. Provisão, proteção e poder vai operar na sua vida todas as vezes que você estiver cumprindo o plano de Deus. Me mostra aí Paulo e Silas na prisão. Estava preso, mas eu vou te dizer, estava no plano de Deus. E por volta da meia-noite oravam e cantavam louvores. Eita, coisa boa. Não diz que eles murmuravam. Não diz que eles diziam: Senhor,
A gente te serve, a gente se entrega, a gente está aí pregando para esse povo. É isso que a gente recebe? Eu vou te dizer, questionar Deus dessa forma, irmão, é coisa de criança. Ou eu estou na tua casa te servindo, eu estou envolvido nos departamentos, é isso que eu recebo, e você está buscando receber a Deus, ou receber de Deus pela sua meritocracia. Porque se você estiver buscando receber a Deus pela sua meritocracia, você vai ter muito pouco. Mas se você estiver buscando receber de Deus por aquilo que Jesus conquistou, se prepare, meu irmão. Se prepare, porque a tampa da chaleira vai voar, meu amigo. Eu não estou dizendo que você não deve servir a Deus, fazer coisas para Deus, mas eu vou te dizer, meu irmão, quando você está no plano de Deus para a sua vida, fique pronto para o poder de Deus operar. A gente tem que ter expectativa no poder de Deus, irmão. Você está com expectativa no poder de Deus? Fazer o que para você? Se você não respondeu, é porque você não está com expectativa do poder de Deus. Você está com expectativa do poder de Deus fazer o quê? O quê? Você está com expectativa para... Agora eu vou dizer, existe poder quando você está no plano de Deus. O irmão Reagan, quando ele estava perto de partir, ele estava em casa, estava tomando ele já tinha 80 e poucos anos, ele estava tomando um café, conversando com a esposa dele, de repente ele desmaiou. Quando ele desmaiou, pegaram ele para levar para o hospital. Só que, eu não sei se você sabe, quando nós pregamos sobre Marcos 11, 23 e 24, nós pregamos isso porque o irmão Reagan, na sua adolescência, ele teve uma doença no coração. E essa doença no coração dele, os médicos diziam que ele não passaria daquele ano. Você está entendendo isso? Os médicos diziam, não passa desse ano. E Marcos 11, 23 e 24 levantou ele do leito. O coração dele, irmão, foi totalmente curado. Tem um vídeo, ele falando, eu não morrerei com 70 anos, eu não morrerei com 75 anos, eu não morrerei com 80 anos. Irmãos, esse homem viveu muito. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando o irmão Reagan foi para o hospital, pegaram um ônibus do Rema, cheio de crente, foram para frente do hospital interceder. O médico está lá. E o irmão Reagan Jr. ligou para o Scott Webb e disse, estamos levando meu pai para o hospital. Quando chegaram no hospital, internaram o irmão Reagan. E quando ele estava internado, os médicos disseram assim, deixa eu falar uma coisa para o filho dele. Deixa eu falar uma coisa para você, todos os órgãos dele estão parando. Ele disse, é mesmo? Ele disse, só tem um que não parou, o coração. Só tem um que não parou. Qual foi? O coração. Aí Deus falou com o irmão Reagan Jr. assim, aquilo que o meu poder liga, só o meu poder pode desligar. Você não entendeu não? Você não entendeu o que eu estou pregando, não é possível. Ele disse, aquilo que a fé no meu poder liga, somente o meu poder pela fé pode ser desligado. Ele disse que chegou na cama, olhou para o pai e disse, pai, pode ir, eu continuo o ministério. E o pai dele partiu. A fé ligou, a fé desliga. A fé ligou, a fé desliga. Mas quando você está no plano de Deus, irmão, eu quero dizer para você, o poder guardará você. E somente aquilo que o poder ligou só pode ser desligado pelo poder. O diabo não pode, pessoas não podem. Diga, eu estou no plano de Deus. Agora diga assim, por causa disso, eu tenho proteção, provisão e poder. Não saia do plano. Aleluia. Deixa eu te falar algo. Sabe Jonas? Deus tinha um plano. Você acredita, irmão, que quando Jonas decidiu sair do plano, não foi difícil? Não foi difícil. Para sair do plano de Deus, irmãos, eu quero te dizer, você vai ter carona. Para sair do plano de Deus vai ter provisão. Mas
A Bíblia fala que quando Jonas, ele saiu do plano de Deus, ele não trouxe benefícios para quem cercava ele. Porque ele estava no navio e as coisas estavam dando errado e eles jogaram a carga do navio fora, até que Jonas ficou constrangido e disse: o problema sou eu. O que é que você fez? Ele disse: eu estou fora do plano. O que é que você fez? Estou fora do plano. Ele disse: então nós vamos jogar você do navio. Jogaram Jonas fora do navio, irmão. Aí a Bíblia diz que um grande peixe engole Jonas. Não é assim? E quanto tempo ele passa dentro do peixe mesmo? Alguém me lembra aí quanto? 3 dias. Mas você sabia que os estudiosos falam que os 3 dias que ele passou dentro do ventre do peixe era exatamente o que ele precisava para percorrer toda a cidade de Nínive? O que você está querendo dizer com isso? O tempo que você gasta fugindo do plano era o mesmo tempo que você poderia estar cumprindo o plano. 3 dias no ventre do peixe, para percorrer a cidade de Nínive toda, ele gastaria 3 dias também. Para de perder tempo. Vai ficar perdendo tempo fora do plano, enquanto você poderia estar cumprindo o plano. Vou te dizer o que eu disse no culto passado: se Deus é Deus, seguiu. Eu fico vendo às vezes, irmãos, para sair do plano de Deus existe um favor dos homens. Levaram Jonas, foi fácil. Para sair do plano de Deus existe às vezes provisão. Mas eu vou te dizer, o tempo que você gasta fora do plano, às vezes vai ser o tempo que você vai precisar entender. É o tempo que dava para ter cumprido o plano. Eu não tenho mais tempo para perder tempo. Eu não sei você, irmão, eu não tenho tempo para estar vendo minha vida. Não, irmão. Perguntaram para o apóstolo Guto. Você sabe que nós temos, sua igreja tem uma editora, você sabia? Rema Brasil Publicações é nossa. Nós temos tantos títulos preciosos, irmão. Perguntaram para o apóstolo Guto: por que você não coloca outros autores ali? Tem tantos autores maravilhosos e tal. Aí ele falou assim: irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que eu tenho quantos anos? Ele disse: não sei. Irmão, já estou na casa dos 50. Deixa eu te falar um negócio. Dos 60. Eu não tenho mais tempo para estar engarranchando o povo e tirando garrancho, não. Não tem mais tempo para isso não, irmão. Eu tenho que dar para o povo que eu sei que funciona. Irmão, deixa eu te falar um negócio. A gente não tem tempo para perder tempo. Nós não temos. Quanto tempo? Só para você pensar, irmão. Quanto tempo você já perdeu fora do plano? Pastor, quer trazer condenação para mim? Eu não, eu quero que você pense. Quanto tempo você já perdeu fora do plano? Ah, pastor, já perdi muito tempo. E vai fazer o quê? Vai continuar perdendo tempo? Vai continuar perdendo? Vai continuar fora do plano? Porque o tempo que você está perdendo, era o tempo que você ia gastar cumprindo o plano. Graças a Deus, irmãos, tem vezes que o Espírito Santo vem e acorda a gente. Sabia que eu posso perceber pelo Espírito que tem gente aqui que está despertando por causa dessa palavra? Tem pessoas aqui que estão despertando por causa dessa palavra. Estão entendendo: rapaz, a vida é mais do que ganhar dinheiro, a vida é mais que pagar conta. Ô pastor, a vida é o que? Tá dentro da igreja servindo no departamento. Nunca foi isso que eu estou propondo para você. Propondo isso. Quero que você ame o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Se envolver em igreja, em departamento, em escala e etc. é consequência. É só consequência. Agora, uma coisa eu digo para você: ame o Senhor. Você não está aqui, irmão, para viver o seu plano, a sua vontade. Você está aqui para viver os planos de Deus. Ah, mas não está fácil. Quem te falou que seria? Quem te disse que não ia ter oposição? Tem oposição, irmão. Você acha que não chega para mim? Chega para mim, assim como chega para você. Mas a gente tem que ficar firme na fé, irmão.
eu não paro de confessar sobre essa igreja, eu não paro de confessar sobre a sua vida, que os seus olhos sejam iluminados, que os seus olhos sejam abertos, que você chegue ao pleno conhecimento da verdade, que você entenda qual seja a altura, a largura, o chamamento. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Nós estamos confessando sempre a palavra sobre a sua vida. Você está debaixo de uma sombra boa, você está debaixo de um lugar bom. A gente confessa a palavra, a gente ora por você, a gente ora pela sua família. Irmãos, me perdoa falar isso para você, irmão, de todo o coração. Eu estou falando aqui debaixo de muito temor, de muito amor. Mas deixa eu te falar, essa igreja vai avançar com você ou sem você. Mas como o Renato acabou de completar aqui, é melhor que seja com você. Amém? Mas vai avançar. E eu estou aqui para te falar. A Luana, eu estava ontem em casa. Irmãos, não era para eu estar aqui hoje. Ontem eu passei mal o dia todo, a noite toda. Passei mal demais. Aquela coisa ruim no corpo, aquela... Mas deixa eu te falar um negócio. 3 da manhã. Sabe o que é que eu estava fazendo? Senhor, eu falo o que para aquele povo amanhã? E o Senhor disse: fale para eles despertarem para o meu propósito. 3 da manhã, a Luana olhou para mim, irmãos. Eu estava sentado na cama, orando em línguas, e Deus me dando essa palavra. Fale para o meu povo que não tem tempo para perder tempo. Fale para o meu povo despertar para o meu propósito. Eu disse: Senhor, eu não quero pregar isso. Você já falou com Deus assim? Eu disse: eu não quero pregar isso, eu queria pregar sobre fé, Senhor. O povo teve na igreja Rossana Lira, Senhor. O povo teve Fernando Leal. O povo teve pastor Joselito. O povo estava no fogo, correndo, pulando. Deus disse: pregue para que eles despertem para o meu propósito. Aleluia. O rema chegou e você não está fazendo o rema. Vou te falar igual o pastor Bud. É vergonha, irmão. É vergonha. O bem está te visitando. Já vi gente falar assim: eu não faço rema não dá diploma superior. Eu tô cheio de gente que tem diploma superior e está enterrado em uma depressão, um casamento quebrado, detonado. É um diploma superior que você busca, de fato o rema não é para você. Mas se você está buscando, irmão, crescer espiritualmente, avançar na tua vida, desperta. Aleluia. Amém. Você me ama ainda, irmão? Aleluia.